Boa tarde, eleitores e eleitoras. Estamos dando início aqui ao nosso Papo Politicast. Claro, falando sobre política, mas de uma maneira tranquila e que o povo possa entender e debater ideias, né? Hoje convidado aqui nosso Dr. Edson, que vou agradecer a presença já já. E chamar qualquer parte. A gente não tem assim distinção de lado político, de nada. A gente quer ouvir todas as partes, até para que os eleitores possam escolher devidamente quem possa representá-los. Quanto mais informação, quanto mais vocês souberem do seu candidato e explorar a vida dele, a vida política dele, o que pretende fazer, tenho certeza que o seu voto será cada vez mais consciente. Então, doutor, queria agradecer ao senhor e apresentei esse projeto, te liguei, e seu de prontidão aceitou, e eu fico assim lisonjeado, né, de ter a presença do senhor aqui no nosso programa. Uma boa tarde. Uma boa tarde a você, boa tarde à técnica, né? E boa tarde a todos que nos veem e ouvem nesse momento. Falar de política é sempre importante. Nós estamos agora na antivéspera, né, de uma campanha política municipal, uma campanha que sempre é complicada, mas a gente espera, como você disse, que cada um analise, né, o seu candidato de uma forma honesta, né, e que todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de vir aqui no seu programa ou qualquer um outro programa que fale de política, a gente também expressar sempre o que nós pensamos da melhor forma possível, com toda a sinceridade, né? E agradecer a vocês pelo espaço aqui, tranquilamente. A gente sempre atende, né, a esses pedidos de entrevistas, sempre que possível. Lógico que a gente tem uma agenda não tão simples, né? Mas sempre que possível é um prazer estar aqui podendo falar com os eleitores e eleitoras de Ubá e também da região, né? Que com certeza estão agora vendo e ouvindo nós aqui nessa entrevista. É isso aí. E comentar aqui que um pouquinho antes, né, da gente entrar aqui, teve uma queda de energia, por isso desculpa aí pelo atraso, mas são coisas alheias à nossa vontade. Mas já está tudo normalizado, então assim, está tudo tranquilo para a gente dar continuidade aí. E doutor, eu queria primeiramente, antes da gente entrar no assunto política, falar sobre política mesmo, eu queria saber do senhor, se contar a sua história, de onde o senhor nasceu, como é que o senhor foi criado, a sua infância, até a sua fase adulta. Contasse pra gente aqui pro povo também. Sem dúvida, Fabrício. Eu sou tocantinense, nascido em Tocantins, né? A minha família se mudou para Ubá em 1962, né? Meus pais vieram para cá. Na época nós éramos 8 irmãos, mais 2 nasceram em Ubá, né? Então completamos 10 irmãos. E, logicamente, meu pai é agricultor a vida toda, até os seus 95 anos, ele cuidou da propriedade dele, diariamente cuidando do gadinho dele, era produtor de milho, de fumo, de feijão, de arroz, né? Quer dizer, é um agricultor modelo, inclusive. Minha mãe professora, né? Numa época que não existiam muitas mulheres formadas, né? Ela era uma professora, só pôde exercer a profissão também quando já tinha os 10 filhos, né? Porque o período foi para ajudar a cuidar realmente dos filhos. Aqui em Ubá, eu estudei em Tocantins, nas escolas públicas, inclusive no ginásio São José, que tinha sido criado há pouco tempo, sou Chiquinho Astidoro, aqui no Colégio Raul Soares, né? Depois eu fui fazer o agrotécnico em Viçosa, fui da primeira turma do Colune de Viçosa. Bacana. Né? Fiz agronomia, terminei em 1970, e aí minha vida profissional, né? Trabalhei 2 anos na ACAR, que atualmente se chama Emater. Trabalhei na Cargill Agrícola, no Triângulo Mineiro, numa cidade chamada Capinópolis, né? Capinópolis. Fui gerente da empresa lá e fui trazido de volta para Ubá para trabalhar na Agroceres, onde eu estive ali durante 20 anos, né? Ali exatamente onde funciona, onde tem hoje o bairro Agroceres, e trabalhando, né, com produtor rural.
E nesse meio tempo também, trabalhando com o Sindicato de Produtores Rurais, com Foi no várias sindicato atividades. que eu conheci o senhor? Foi no Sim, sindicato? com toda certeza. Né? Para quem não sabe, eu estava assessor, né, na administração pública em Divinésia e tive o primeiro contato com o Dr. Edson, porque ele foi fazer uma avaliação de um terreno que estava sendo desapropriado. Aí que eu tive mais ligação com o Dr. Edson, aí que eu conheci. E, na verdade, conhecia o Guilherme. Meu filho. Aí não sabia que você era pai do... Na realidade, esse trabalho também, eu fiz muitas avaliações. Judicial, né? Judicial, né? Nem sempre judicial, mas também avaliações... particulares. Sim, né? Porque é minha profissão, né? Como engenheiro agrônomo, eu, felizmente, né? Mais de 54 anos já de profissão, a gente conhece bem esse assunto, então sempre fiz, né, avaliações para venda, para compra, quando tinha tempo também, porque eu trabalhava permanentemente com a empresa. Então, assim, da Agrocedes eu trabalhei na PIF-PAF durante um bom tempo também, quase 10 anos, atendendo a toda essa região aqui, era gerente de agropecuária da PIF-PAF, cuidando das fazendas, inclusive ali próximo a Divinésia, né, a fazenda ali do Tanque Grande, né, que era a produção de frango, mas também Bari ali. Também Rio Pomba, também em Rio Pomba tinha lavoura de café, enfim, eu trabalhei muito nesse tempo. Trabalhei no Adubos Maris aqui como responsável técnico durante um tempo. Você trabalhou bastante, perfeito. E antes de voltar para o Bar, também fui do Conselho Administrativo e diretor administrativo da Cooperativa de Crédito Rural, que antigamente era Crédito Rural de Muriaé. Né? Crédito de Muro hoje é Crédito Sudeste. Na época, trouxemos até uma agência aqui para o Bar, está aí há 20 anos, né? Esse ano completa 20 anos que ela está aqui. Então, assim, passei por diversas etapas na minha vida profissional, né? Mas sempre com esse espírito. Trabalhei também por conta própria há algum tempo, né? Para tentar... eu tenho até hoje uma pequena empresa dessa área de agropecuária, mas, logicamente, com a prefeitura não lido com ela há bastante tempo. Também fui produtor rural, né, tinha minha propriedade rural. Então, é uma vida profissional ligada à agricultura, à pecuária, ao sindicalismo. Né? Sim, sim. Mas, nesse meio tempo também, fui provedor do Hospital Santa Isabel. Né? Durante um período bom, fui presidente da Associação Beneficente Católica, que é a mantenedora do hospital. Sim, sim. Tive também no conselho do asilo durante mais de 30 anos, patronato, ajudei bastante na APAI também na parte de agropecuária. Sou sócio fundador do Mangueiras, fui presidente do Mangueiras, presidente do conselho. Acho que estava mais fácil eu perguntar o que o senhor não fez aqui. Viu? E, logicamente, né, fui também presidente do Sindicato Rural e lidei com essa área durante... Quer dizer, hoje, ano que vem, eu completo 50 anos de residência aqui em Ubá. Mesmo trabalhando fora de Ubá, eu nunca saí de Ubá. Então, assim, até chegar na política, é essa vida que eu tive, né? Logicamente, com as dificuldades normais, né? Eu tenho 2 filhos, hoje 4 netos, né? Então a gente... boníssimo, né? Seu filho Guilherme gosta demais, flamenguista, igual eu. Né? Nós, né, produtor? O outro é atleticano, o André, né? Mas sempre tem alguém que sai do rumo, né? Isso aí. Mas é lógico, a gente convive muito bem com isso, meus filhos são realmente pessoas... Um é engenheiro agrônomo, como eu, o André, o outro advogado. Né? Adoro ele. Então, a gente... Mas, assim, a vida pessoal, profissional, é basicamente isso. É um resumo do que eu fiz na vida. Nossa, bastante coisa. Parabéns. E a gente cuidou de muitas outras coisas. Fui presidente da Associação Mineira de Produtores de Sementes, quando eu era gerente da Agrocedes, né? Então, também essas atividades que a gente sempre desempenhou em clubes, no caso de... tive muita participação também em esporte, né? Eu gostava muito do futebol, de vôlei, de basquete, eu sempre fiz isso, tanto na universidade quanto depois da universidade. Mas um resumo de 54 anos de vida profissional, de 76 de vida, né? Então isso aí... Parabéns. Isso aí. Agora, eu estou falando assim, eu nem ia fazer essa pergunta para o senhor, não, mas assim...
senhor falando, né, das suas áreas, né, que o senhor se especializou e tudo mais, eu queria a opinião do senhor sobre esse movimento sem terra. O que o senhor acha desse movimento sem terra? Eu tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Lógico. Eu queria saber a opinião do senhor. Lógico que tem. Eu acho assim, muito justo, né, que as pessoas busquem o seu espaço, sua possibilidade de trabalhar, mas principalmente se ele tiver aptidão para a agricultura, né? O que a gente vê, infelizmente, é essa politização do movimento. Uhum. Ele serve a um partido político. Isso é claro, a gente vê isso aí há muito tempo, porque alguns assentamentos deram muito certo. Você vai no Sim. Paraná, eu conheço muitos. Sim. Muitos deram certo. Por quê? Eles tiveram uma estrutura, tiveram apoio técnico, tiveram prefeitos e pessoal do governo estadual e até do governo federal que apoiassem. Mas só acha que eles têm o poder de decidir o que é produtivo, o que não é produtivo? Não, absolutamente ou eles são acima do judiciário? Não, absolutamente não. Essa é uma confusão que se faz, sabe, isso, porque por serem movimentos sociais, o pessoal trabalha assim, pisando em ovos, né, para não falar mal, para não falar, mas não importa. Existem bons e maus como movimentos. Existe na política, como existe em todas as profissões. Isso. Tem movimento que ele é justo e honesto, são pessoas que são agricultores, que buscam o espaço dele, e quando eles conseguem, você vê que funciona muito bem. De vez em quando a gente vê no Globo Rural ou em outros programas de televisão que mostra as atividades de quem realmente quer se fixar na agropecuária. Isso é interessante. A maioria é recrutado em cidades grandes. E é concedida a parte dele na terra e fica ali um tempo, passa para o outro, venda. Esse é um problema, sabe? Mas isso acontece também. Mas ele tem que deixar para o judiciário decidir, demarcar a terra aqui, então que faça. Não, na realidade não é o judiciário. Então que se faça a reforma agrária, na minha opinião, que se faça a reforma agrária, faça igual a França fez, outros lugares já fizeram. Faça a reforma agrária e acaba logo com esse tumulto. Porque, por exemplo, na minha opinião, se eu comprei um montão de terra, entrou um pessoal invadindo a minha terra, prega fogo neles. Para mim é isso. Cada um tem uma forma de ver. Eu penso o seguinte: o movimento sem terra, ele se estruturou com base, né, até eu diria o seguinte, é o comunismo, né? Repartir entre todos aquilo que você tem. Comunismo, socialismo. Sim, mas no Brasil não é assim que funciona. Então, muitas vezes, o que um movimento quer é fazer política, mas também eles ocuparem propriedades produtivas, querendo dizer que ela não é produtiva, aí sim cabe à justiça. Eu acho que... Cabe à justiça determinar se é ou não. Mas esse lado eu até defendo. Mas com base profissional. Eles não ocupam, tipo assim, esse lado aí, eu até que vejo que não, eles não vão lá ocupar um espaço produtivo, não. Depende da época. Mas aí não cabe a eles decidirem. Sim, mas vamos dizer assim, há 50 anos atrás, a região do Pontal do Paranapanema, que fica ali entre São Paulo e Paraná, realmente tinha muita terra devoluta. Que terra devoluta? Nem é do Estado, nem é de ninguém, de nenhum produtor. A pessoa não tinha documentação daquilo. Ali houve, sim, inúmeros assentamentos que deram certo. Né? Inúmeros. Mas, na realidade, o que hoje é um movimento político. Isso é que é o grande problema, sabe? E recruta pessoas na periferia de cidades. Você vê que quando chegam lá, chegam de veículos, chegam de carro, às vezes carros bons, melhor do que o que eu ando nele, às vezes. Caminhonetona. Entendeu? Então, assim, não é esse não é o espírito da reforma agrária. Existe uma lei, existe que ela tem que ser cumprida e nem todos querem cumprir. Mas, assim, no meu parecer... Existe uma lei, parece que a lei rebate a outra, que a lei que é inviolável, as suas terras, elas são invioláveis. Sim, mas o governo federal tem muita terra que poderia distribuir, só que eles não querem ir para lá. Então, para deles não, mas vai mandar para cima dos outros. Eles querem locais que já tenham toda a estrutura, aí é fácil, né? Mas eles não querem. O governo federal ainda tem muita terra que eles poderiam ceder.
Essa reforma agrária poderia ser feita dessa forma. Eu diria assim, não sei quantos milhões de hectares, mas tem muita coisa. Muita terra da Marinha, muita terra do mas assim, enfim, mas aí invadir, por exemplo, uma área da Embrapa, que está lá produzindo. A Embrapa produz ciência, produz qualidade. Vai lá pra quê? Como é que chama que é a cidade próxima, Embrapa, ali mesmo fizeram assentamento uma aqui, vez. Aqui, Coronel Pacheco. Não, Coronel Pacheco. Né? Mas tudo bem. Mas eu passava lá e gritava, é bando sem vergonha. Mas, Fabrício, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. É um direito. Eu sou já visitando, lógico. É um direito, mas tem que ser feito de acordo com a lei, de acordo com a necessidade. E, principalmente, com a aptidão. Se o cara é produtor rural, ele chega na propriedade, a primeira coisa que ele faz é arrumar um jeito de vender o lote dele. Isso aí. Você tem aqui assentamento em Visconde do Rio Branco, eu não vejo produzir nada lá. Eu passo na estrada, eu não vejo. Espero passar um tempo que pode vender aquilo lá ou já vender de contrato, de gaveta, contrato de gaveta. É igual casa popular. A pessoa recebe, aluga, não vai para lá. Quer dizer, então, a Caixa Econômica tem que atuar, é complicado. O mal não está na gente, que eu falo assim, nos políticos, o jeito de querer ajudar. Aí vem a mas população eu falo assim, também o que a gente não pode é usar a política para defender ou acusar. Eu acho que a gente tem que usar a lógica. Entendeu? Assim, eu penso muito o seguinte, se me desse amanhã ou depois a incumbência de fazer reforma agrária numa propriedade, como dividi-la, quais pessoas poderiam ir, como seria dada assistência técnica, eu te garanto que eu faria. Mas isso em pequena escala. O problema é o Brasil, esse tamanho que é. Né? Você quer, por exemplo, fazer reforma agrária no Nordeste, que não tem água nem para produzir. O que a pessoa vai querer? Ele tem que ser um local que ele tenha condições de produzir. E nem sempre aquela propriedade é capaz de proteger a família dele, de dar a ele rendimento suficiente para cuidar da família. Meu pensamento é esse. É necessário fazer? Mas dentro da legislação. É isso aí. Recebendo aqui as mensagens aqui. Marcelo Gonçalves, duas feras, prosperidade aos dois. Parabéns, Fabrício, saudações, grande doutor Edson, obrigado pela avalanche de obras na cidade. Isso é verdade. Vamos começar nesse lado político, né? Que eu interrompi por, né? Foi tanto estudo e conhecimento que o senhor tem na área, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta que gera discussão, né? Sim. Mas assim, eu queria saber quando que o bichinho da política, que a gente fala assim, né, te picou, como é que foi o convite? O senhor nunca pensava em entrar para a política? Vamos falar, eu tive experiência na administração pública em Ubar por 2 vezes, né? Eu fui secretário de planejamento com o doutor Antônio Carlos Jacó, né, 2002, até 2004, né? E depois também tive a oportunidade de estar com o prefeito Dirceu, também como secretário de obras e posteriormente secretário de planejamento. Então isso me deu uma visão muito clara de recurso que a prefeitura tem, porque o orçamento, você sabe o que chega e o que sai, né? Sim, sim. E também de obra, porque você conhecer os diversos bairros, as dificuldades que a gente sempre tem e vai continuar tendo durante algum tempo, porque não há recurso suficiente para a gente cuidar disso. Então eu já tinha essa questão de trabalhar tecnicamente, mas nunca deixei de ter convite para ser candidato a vereador, candidato a vice-prefeito. Mas estou falando assim, né? Mas em 2000... Você já vinha prefeito, né? Sim, mas eu fiquei praticamente 8 anos fora de Ubar, depois que acabou a gestão do Dirceu. Eu fiquei 7 anos trabalhando em Muriaé, né? Doutor, até aí te falar assim, quando o senhor, desculpa interromper, porque eu já conheci o senhor, você sabe, por causa, já falei aqui, por causa do trabalho e tudo mais. Mas assim, depois quando veio o doutor Edson, candidato a prefeito, eu falei assim, imaginava que a maioria do pessoal não conhecia o senhor. Né? Eu creio que sim, tem uma parte que sim, que o senhor já mexeu. Eu estou falando assim, vamos supor, a total da população. Eu acredito o seguinte, eu passei, como eu disse, praticamente 7 anos trabalhando em Muriaé, continuei morando aqui, mas a minha vida profissional era lá, né? Mas eu tive um problema
descolamento de retina. Eu até brinco com o pessoal que eu tive que parar prematuramente com futebol com 66 anos por conta disso, né? Mas há 10 anos atrás, exatamente. Mas com isso, eu fiquei com muita dificuldade de dirigir à noite durante aquele período de recuperação, né, da cirurgia. Aí eu simplesmente, né, fiz um acerto lá com a cooperativa e vim embora. Porque naquela época eu já não era diretor, eu era assessor do conselho e da diretoria. Vim para o bar de novo. Aí comecei a trabalhar aqui no bar, mexendo com essa parte de imobiliária, né, como eu disse aí, né, como a gente se conheceu, fui lá em Divinésia, fui com inúmeras pessoas, né? E com isso você começa a estar na cidade de novo. Eu fazia os programas de rádio do Sindicato Rural, né? Isso era hoje o meu filho é que faz, inclusive, o André, né? E com isso a gente também começa a ter o contato com outras pessoas. Eu não sei o motivo, né? Eu me filiei ao PHS por insistência na época do deputado Dirceu, né? Eu não vou mexer com isso, não, filia, não é para nada, não. Mas aí começam as discussões, você reúne com pré-candidatos, né? Eu me lembro de várias reuniões que nós fizemos. Eu sempre falo, gente, eu estou aqui para colaborar. Nós queremos trabalhar para o bem de Ubá, não sou candidato, mas de repente aparece um grupo de empresários, né, que numa reunião, né, achou que era conveniente colocar meu nome na disputa. E assim, a gente pensa um pouquinho, porque tem que pensar na família. Quando pensar em entrar em política, principalmente a política... abdicar de muita coisa. Abdicar de muita coisa. E aí você cria sempre antagonismo. Por melhor que seja a pessoa, ele sempre vai ter alguém que não concorda com ele, e é normal. As ideias são próprias, né? Mas então isso gera muitas vezes preocupação na família. Mas assim, de uma certa forma... Nós fizemos uma campanha muito pesada, foram 90 dias de subir e descer morro em todos os distritos, né? Todas as vilas, praticamente andamos quase todas as ruas de Ubá naquele período. Eu lembro de uma imagem do senhor e o Dirceu de bonezinho, boné, e o Bari, chapéu, e o Bari, eu lembro. Enfim, assim, eu não, eu tô falando só assim, a imagem que eu lembro. Mas isso aí faz parte da minha personalidade, que é trabalhar. Sempre trabalhei a vida toda, nunca deixei de trabalhar um dia sequer, a não ser por problema de saúde, como eu disse, tive que passar 3 meses em casa por conta de uma cirurgia complicada, né? Mas fora isso, eu sempre trabalhei e vou continuar trabalhando. Eu vou sair da prefeitura ano que vem, vou continuar trabalhando, não paro não. Eu acho que enquanto você tiver saúde e a cabeça boa, tem que trabalhar. Mas assim, de repente aparece essa oportunidade. A gente teve a sorte, né, de parte da população acreditar. Fizemos uma campanha muito honesta do ponto de vista de apresentação de propostas, de projetos. Tive uma parceria na época com o Vinícius Samor, um jovem vereador com 8 anos, isso aí me ajudou bastante. Conheço demais. Porque o Vinícius tem um segmento que trabalha com ele mais... Casado com a minha amiga. Isso, então na prática isso aí fez um bom casamento de ideias e de idades, né? A gente tem uma diferença de idade bem grande, mas... Que a gente não é o dono da razão, né? Não é. Então, se você conhece também o lado que pode te apoiar de uma forma ou de outra, tem as discussões normais, isso aí teve, os debates, mas a política entrou assim, sem eu procurar. Entendi. Na realidade, eu não procurei ser candidato. E alguém fala assim, e o seu futuro político? Eu não sei, eu não tive passado político, né? Mas eu foco muito em administração. Política é só para eleição. Falar em administração, tá até aqui minha mãe mandando aqui, ó, doutor Edson, excelente administrador, Maria das Graças. Eu foco muito nisso, agradeço ela pela mensagem, a todos os outros, né? Falando também, admiro este homem, cara bom, não é aquele jeito do cara bom, mineiro. Na realidade, a gente procura ser o mais honesto possível com as atitudes da gente para que as pessoas entendam isso, sabe? Não adianta você querer fazer política... Passar uma credibilidade, né? Sim, e a política não é para a gente, a política é para a população. Você está político, você está prefeito. Vou continuar, às vezes, até o dia 31. 31 de dezembro, está prefeito. Agora, ser ou não ser político no futuro é uma opção minha. Sim. Mas se a população quiser, não tem isso de população querer. Tem o senhor e a população. Alguém fala assim, mas se o povo me quer. Não é assim, não. Você que tem que ter a cabeça para pensar, eu sou capaz de fazer isso? Sou, então vou fazer. Se eu não sou,
eu me retiro e vou trabalhar. Mas isso a virada da vida da gente, ela é complexa. E a virada para a política, eu vou dizer claro também, não me fez mal nenhum, pelo contrário, me fez conhecer um outro segmento da vida, me fez conhecer mais pessoas bacanas. As dificuldades, as melhorias, tudo isso passa. Então, absolutamente, ela só me fez bem, se você olhasse. Agora, que é problemático trabalhar o dia a dia com todos os problemas que podem aparecer, e lembrando que Ubá não é uma cidade de muito recurso financeiro, o município em si pensar em Divinésia, é um dos municípios com menor receita per capita da Zona da Mata. Se o senhor chora assim, perto de mim, que sou divinesiano, nossa. Mas se eu te falar que Divinésia proporcionalmente tem muito mais recursos que o Ubá, você acredita em mim? Divide a receita pela população. Doutor. Né? Mas assim, vou respeito a sua opinião. Não, vamos pensar o seguinte, Fabrício. Você é um cidadão de Divinésia. Eu sou municipalista. Né? Você é um cidadão de Divinésia. Eu acredito que seja também. E eu sou um cidadão de Ubá. Né? O senhor é municipalista também, eu também sou. Eu acredito que o Estado tem que. O Estado, estou falando Estado de Minas Gerais, a União, o Estado é muito inchado. E o que vem pra gente, se vocês não sabem, é o FPM. Eu conheço bem, tá? Se vocês não sabem o que vem pelo município, como Ubá e Divinésia, de acordo com a população que vem, né? A cidade, igual Divinésia, ela recebe o mínimo, que é até abaixo de 10 mil habitantes. Então é o FPM que a gente vive, né? É o 06. É o Fundo de Participação Municipal. Divinésia é 06. Isso. O Ubá é 3,2. Se você olhar a população de um e do outro... Aí você passa de 10 mil, 10.001, já vai para 0,8, que vem. Isso vai ser, mas até chegar em 4. As maiores cidades são 4. É isso que a gente vive. Sim, mas aí continuamos... mas só falando o seguinte, então você tem essa questão também de você poder utilizar o seu mandato, a sua... aquele momento que você está como prefeito, para atender as necessidades da população. Você consegue atender tudo? Não. É justamente pela falta de recursos. E o Ubá tem uma outra característica. Como a gente não tem hoje, principalmente, nenhum deputado, a gente recebe muito pouca emenda parlamentar. Então, isso é complexo. Aí que é a diferença de Divinésia. Divinésia recebe... Divinésia é único um deputado e recebe muito... Sim. Proporcionalmente. O Ubá parece terra de ninguém. Eu sempre falei isso no termo deputado. São os erros da política. A política nossa devia ser distrital, né? Mas aqui em Ubá se vota em tudo quanto é candidato. Menos, às vezes, o candidato da terra. E mesmo aqui. Ou que não seja da terra, mas que seja um deputado da região. Um deputado da região. Que olhe por nós. Que vai, né? Isso aí, justamente. Mas só dizendo isso, o porquê entrei na política. Sim. Muito difícil falar isso, né? Mas uma vez que eu optei por isso aí, a gente tem que tentar ser o melhor possível. Com certeza. Né? Guardadas, logicamente, as nossas deficiências, as nossas dificuldades, mas procurar ser o mais correto possível com a população. Isso eu sempre procurei fazer, Fabrício. Não, isso eu tenho total razão e total apoio ao senhor e a sua hombridade, isso aí não tenho dúvida nenhuma. O prefeito, queria saber do senhor também o seguinte: o senhor veio prefeito, primeiro que o senhor não imaginava nada do que vinha pela frente, nada, mas vamos contar, veio aquela primeira enchente. Eu queria saber, não quando o senhor viu ali, não que o senhor estava em casa ou sozinho pensando, eu queria saber o que passava na sua cabeça nesse momento. As dificuldades que a gente passa, Fabrício, como seja prefeito, seja governador, seja presidente da República, o que muda é o tamanho da encrenca, né? Mas se você lembrar, 2017, logo que eu entrei, nós pegamos a maior seca que já teve em Ubá. Né? A gente tinha dificuldade de fornecimento de água, a Copasa, na época, não tinha água para tirar nos 2 reservatórios, nos 2 locais. Lembro. Mas já foi um problema, você tem que lidar com a população, você tem que atender a população, tem que entender que o cidadão tinha razão dele, isso não tem dúvida nenhuma. Chega 2018, nós ficamos um ano inteiro sem receber recurso do governo do Estado. Quer dizer,
tudo que nós deveríamos ter de ICMS, de IPVA e de Não, Fundeb... Isso aí de foi Veneza, geral, todo mundo ficou 853 bloqueado. municípios, né? Todo mundo passando mal. O prefeito suicidou. Teve, mas sim, Mas, então, teve, mostrando. Eu tô te falando de dificuldade, teve prefeito que suicidou. Sim, mostrando assim, que essas dificuldades elas acontecem na vida de quem se propõe a ser dirigente municipal. Além disso, 2018 teve uma enchente também pesada, sabe? Só pegou 3 ou 4. Essa foi a primeira, 2018, né? 2019 foi um pouco mais tranquilo, tivemos aqui uma ventania também que fez um inferno em Ubá, né? Até nas Palmeiras. Sim, fez realmente deixou muito parte da população aí uma semana sem energia elétrica, mas enfim, também isso se corrigiu. E 2020, para nossa tristeza, né? Logo em janeiro nós tivemos uma primeira enchente, que até aquele momento, pelo que eu conheço, pelo que eu estou aqui em Ubá, foi a maior naquele momento. Não. Entrou a pracinha, que eles falam pracinha dos Espetinho ali, para cima tudo. Todo lado. Mas aí sim, fizemos a limpeza da cidade, a melhoria, logicamente tivemos muito problema na beira de rio, começamos a recuperar. Eu lembro que a ponte da Fazendinha, ela estava começando a cair, né? Aí nós fomos lá. Vem da Miragaia, né? Sim, mas aí nós fomos lá. Aí o que aconteceu? Chega em março, outra enchente. Aí nós conseguimos recursos para começar a construir logo depois dessa enchente. Do Estado? Federal, mais federal porque... o Estado também está quebrado também, né? Não diria, mas normalmente isso aí é atendido pelo governo federal. Tanto o Estado é atendido, porque teve muito problema também, né? É a Defesa Civil, na época o Ministério das Cidades, né? Hoje é da Infraestrutura. Mas assim, então, março, veio aquilo ali, não tínhamos ainda terminado de limpar. Veio uma em abril, nunca tinha acontecido em abril. Essa de abril, a água passou por cima da ponte ali da Polícia Rodoviária. Ela veio ali próximo ao Bahamas Mix, a água saiu da avenida. E essa foi realmente problemática. Derrubou 3 pontes de concreto, umas 20 pontes de madeira, de uma vez só, num único dia. Vê o trabalho que dá para você. Teve área isolada como a Fazendinha, nós tivemos que fazer uma passagem imediata lá. Depois fizemos uma avenida muito bem calçada, muito bem arrumada, mas naquele momento tivemos que abrir um caminho para lá para as pessoas poderem ter acesso, e chovendo, e não parava de chover. Você foi fazendo coisas paliativas, né? Sim. Paliativas para... Mas assim, eu acho que falo em mais do que vez isso. De, tipo assim, não tivesse nada, não tivesse acontecido nada, você estaria com a administração, puxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você poderia ter mais programas. Foi de uma administração de pós-guerra, né? E pior que isso, Fabrício, a gente não consegue o recurso todo, sabe? Porque... até falando nisso, guardar as proporções, a gente falando de enchente e tudo mais, o pessoal do Rio Grande do Sul... Olha, não tem meio de comparação. Eu estava conversando ontem com um amigo meu, falei com ele o seguinte... O pessoal está sofrendo. A sorte que nós demos, vamos chamar assim, apesar de todos os problemas que a gente teve tem prejuízo para o cidadão, prejuízo para o comerciante, para o industrial, para a cidade, enfim, mas não tivemos nenhuma perda de vida. Não tivemos ninguém que se machucou, que caiu um barranco em cima dele. Isso para nós foi o grande diferencial do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A gente olha aquilo que está acontecendo lá, você tem que pensar, nessa hora você tem que pensar o porquê, né, não é a primeira vez. Em 1941 teve uma enchente com essa mesma proporção. Só que Porto Alegre, aquelas cidades em 1941 eram pequenininhas. Mas lá hoje o problema são 800 mil pessoas afetadas diretamente. Aquelas muito de casa. Tipo, antigamente, Rio de Janeiro, não tinha que saber elas. Isso, tal. Mas enfim, então esse que nós passamos aqui serve de experiência, mas também dá realmente, porque além de tudo, entre a segunda e a terceira enchente começou-se esse problema do Covid, né? Isso foi o grave problema que nós tivemos no país. Ninguém estava preparado para isso. Alguém fala mal de um, fala mal de outro. O mundo não estava preparado. Ninguém estava preparado. Então, assim, tivemos que reinventar, fazer as coisas. Aí você vê os políticos falando, aí depois... Aí o pessoal reclamava, o cara falou que em 15 dias. Aí passa os 15 dias, mais 15 dias. Claro, gente, se o político virasse para vocês, ele tá ali correndo atrás da vacina tentando, que você vai ficar 1 ano em casa, você vai bater a cabeça na parede. Então, assim, tem que dar uma esperança. Problemas, isso, sabe?
E a recuperação da cidade não é fácil. Até hoje, eu estou fazendo muro de gabião na beira vou começar lá na Paulino Fernandes, daqui a alguns... Na semana que vem está começando lá, o pessoal já está aí. Estou terminando um muro menor primeiro. Por quê? Falta de recurso mesmo. O Estado, a União me arrumou um pouco, mas não arrumou tudo, tinha que fazer com recurso próprio o restante. E fazer açúcar com recurso próprio, com a FPM. Cai ali uma palmeira ali em frente, ali, perto do Tabajara, ali do outro lado, né, caiu uma palmeira. Me derrubou 30 metros de calçado. Eu tive que fazer de novo, né? Chegou a afetar a rua, né? Então, assim, essas coisas são o dia a dia. Às vezes as pessoas não compreendem o porquê que ainda não fez. É porque eu só faço obra se eu estiver com dinheiro em caixa. Justamente. Nunca comecei uma obra que eu não pudesse terminar. Esse é o principal. Eu queria, nessa toada aí que a gente está falando de obras aí, lógico, eu ficava assim meio... como é que eu posso falar? Meio bobado. Quando eu estava aqui, frequento o bar, né? Eu frequento o bar, o senhor sabe muito bem, frequento o bar, mas sou de veneziano, né? Moro de Veneza e tudo mais, mas frequento o bar. Aí o pessoal reclamava que tinha que fazer o desvio, eu até namorava e ficar na casa da minha namorada, que é naquela rua atrás ali do Anglinho ali. Sim. Aí teve desvio por ali. Sim. Aí aquilo era madrugada inteira, eu sei que incomodava, mas eu sei que incomodava, tinha um incômodo por uma coisa melhor. Hoje, continua a obra, toda obra. Mas para uma coisa boa. A gente espera que ela seja no futuro boa. Agora, como é que faz uma obra sem ter algum tipo de transtorno? Eu não entendo como faz. Fazer omelete sem quebrar o ovo. Não tem existe, jeito, né? Com a casca e tudo, mas assim não. Mas não é esse o grande problema, não. Mas só acho que. Mas eu queria saber o seguinte: só acho que essas pessoas que falam dessas obras, desse negócio, são pessoas que são a oposição ao senhor? Não, nem sempre. Às vezes é um comerciante que se sente prejudicado. Eu tive isso no São Domingos. 20 dias você vai ser prejudicado. Eu tive isso no São Domingos. A pessoa ia lá no gabinete e falava: meu amigo, infelizmente eu não estou fazendo obra para resolver o problema só dessa avenida. A gente faz para resolver o problema das famílias que moram na beira do córrego, que qualquer chuvinha enchia. Beco do Sapo, a mesma coisa. E o Beco do Sapo está enchendo ainda? Né? E o Beco do Sapo está enchendo ainda? Não enche mais não. Teve um problema lá há pouco tempo que desceu, né, tranqueira que eles deixam na beira dos lotes, desceu e tampou a entrada de água. Mas fora isso não, acabou o problema de chuvas normais, a não ser chuvas como está tendo no Rio Grande do Sul, é diferente, né? Você chover 200 milímetros e não baixa, mais de uma hora, nenhum rio aguenta, nenhuma cidade aguenta, mas não é isso não. Então, assim, a obra incomoda, e a gente sabe disso. O que você tem que tentar fazer... e outra coisa, as pessoas às vezes não entendem. Eu contrato uma empresa para trabalhar, por licitação. Quem ganha é o menor preço. Não quer dizer que é a melhor empresa. E aí, às vezes, a dificuldade vem daí, sabe? Você tem que ficar negociando com a empresa, porque se ela não terminar a obra, você pode cancelar o contrato, cobrar multa, mas aí você tem que fazer uma nova licitação, demora mais 4, 5, 6 meses. Então as pessoas têm que entender, trabalhar com a prefeitura não é igual fazer obra em casa, não. Eu tenho minha casa, quero fazer uma reforma, e mesmo assim, às vezes, o atraso, né? Eu brigo com a mulher, a mulher acha que está fazendo muita bagunça na casa. Eu sei como é que é, e a gente passar para o público. Agora, licitação, o pessoal tem que entender que é assim que funciona. Eu vou fazer uma ponte, eu estou com a ponte para fazer a de Ubari, estou terminando a da Miragaia, já está terminando agora a base de aterro, resolvemos fazer uma ponte melhor mesmo, né? Vou para a ponte de Ubari. Só que ainda está agarrada na licitação, porque uma empresa entra com recurso, você tem que analisar o recurso, só depois disso, estiver tudo certinho, é que você tem que autorizar. Se eu não tivesse tudo de obra no negócio fazer, aquela praia de Ubari poderia ter feito uma obra muito boa ali. Assim, né? Tipo, eu tô falando assim, caso o senhor não tivesse todos esses percalços... Sim. Na realidade, hoje o que está acontecendo? Eu estou com 4 obras grandes em andamento na área da educação. Porque aquela praça, estou só falando assim, que a praça, eu convivo
Sim. Ali a gente ia muito Bari. Isso. Desde quando me entendo por gente, ela quer a praça daquele jeito. É. Né? Na realidade, ela vai ser mexida, sabe? A ideia nossa ali é tirar algumas árvores que têm risco de cair, de dar uma melhorada nela, mas eu estou negociando também um espaço para a gente fazer um local para a população de Ubá poder fazer de Ubari fazer eventos. Assim como eu fiz ali no Horto Florestal, né? Eu fiz lá já fiz um lá, até com o apoio da prefeitura. Sim, né? Um festival gastronômico lá. Isso. Então, assim, na realidade, o que a gente quer fazer é dotar o distrito de condições de poder atender a população também em festividades que eles possam ter ali um torneio leiteiro, um local próprio. Isso ainda está em andamento ainda. Passar o Bari para Divinese, não tem jeito não. Já pediram também passar diamante para Rodeiro. Né? Vai lá falar com a população lá. Né? Isso não é tão simples. Se fizer o plebiscito lá e eles quiserem pertencer a Divinese, só aceita? Não é desse jeito, não, porque hoje o plebiscito tem que pegar toda a população. Eu sei, né? doutor. Não é brincadeira, mas a gente sabe. Diamantes também é lá dentro de Rodeiro, né? É um distrito de Ubá. Mas tem questões políticas também, a gente tem que entender isso, tem que reconhecer isso, né? Estou que não estou de brincadeira aqui, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas assim, é igual o pessoal de Tocantins reclamava muito que a colônia era de Tocantins, não é mais. Não, tinha um erro do IBGE, o IBGE não, o erro de demarcação, né? Mas isso acontece. Né? O município de Ubá não precisa de muita população mais não, viu, Fabrício? Se a gente parar no que tá bom. A gente Divinese também. Né? Quantas obras estão acontecendo em Ubá, de empresas que estão vindo para Ubá. Então isso é normal a cidade crescer. Divinese a gente quer que é aquilo lá mesmo. A gente quer viver do turismo. Isso. Que, graças a Deus, nós temos que preocupar em Ubá é o que eu estou fazendo, é abrir novos caminhos, melhorar as ruas, melhorar as avenidas, fazer o anel viário que a segunda parte já está em andamento. Espero entregá-la até outubro, novembro, já pelo menos aberta, se não tiver ainda asfaltada, mas já vai estar com total passagem para veículos pesados. Então, esse tipo de coisa a gente tem que fazer permanentemente. Doutor, interrompendo, já só terminou a fala aqui, vou só ler algumas mensagens, né? O senhor responde. A Jean Rafino, vergonha, Avenida Paulino Fernandes está deixada há anos. Eu falei aqui agora mesmo, né? Agora, época de eleição, vem a pré-candidata falando que vai arrumar. Ela vai me desculpar falando que vai. Já está definido, já tem a licitação, a empresa já contratada. Por que eu não fiz antes? É uma obra de 4 milhões de reais, pô. Onde eu ia arrumar dinheiro? Não consegui arrumar. No final do ano, no último dia, as pessoas às vezes não sabem. Eu estava sozinho na prefeitura, recesso da prefeitura, para poder assinar um convênio para receber o recurso, né? Um recurso grande para poder fazer a obra. A empresa já está contratada, já está em Ubá, semana que vem. Então não tem nada a ver com eleição. Quer dizer que eu fiz em 2020... Não, seu mandato é 4 anos. Né? Eu fiz em 2020, é por causa de eleição? Não, absolutamente. O combate à enchente é por causa de eleição? Essa época... Então, assim, ela vai me desculpar a forma dela falar isso aí. Mas tem quanto tempo que eu falei que eu ia reconstruir? É o Jean esse. É Jean. Aí, quanto tempo eu falei que eu ia reconstruir aquilo ali e agora vai ser efetivado? Por que está sendo feito agora? Da pré-candidata. Mas sim, mas é natural, porque quem está fazendo é a nossa administração. Sim. Quem vai fazer é a nossa administração. Não vai ser outra, não. Né? Agora, não é do próximo ano. Mas primeiro eu tive que arrumar o recurso. Sim, igual você acabou de falar, sem dinheiro em caixa você não faz. Eu vou te falar, não é murinho não, eles vão ver o que é o muro lá. E logicamente aquela avenida será toda reconstruída. A ideia ali, inclusive, vai ficar uma avenida mais bonita do que ela era. Te garanto isso aí. Com calçada que não existia. Aliás, é uma coisa que eu faço. Todos os muros de gabião que eu fiz na beira do rio, todos eles tiveram a calçada feita. Todas. Previsão para quando? Para término? Não, término. Vai começar semana que vem. Né? Então já está limpando. Já está escondido aí. O trecho já está limpando lá, já estou limpando o trecho. Mas não tem de hoje que eu falo nisso, não. Sim, eu estava buscando recurso. Eu tô Primeiro, lendo aqui o que eles falaram aqui. Não tem nada a ver com. Gente, as pessoas precisam entender isso também. Prefeitura,
ela tem 4 anos ou 8 anos para trabalhar. Certo. Do primeiro ano ao último tem que fazer obra, tem que entregar a obra. Ou eles pensam vai fazer tudo no primeiro ano e vai ficar os 7 anos parado. Ou deixar tudo para o último ano. Aí tem prioridade. Lembro aí, eu estou fazendo uma relação, hoje eu fiz uma conta aproximada de 200 ruas calçadas na nossa administração. 200, né? 100 não, 200 ruas. Estou levantando isso aí. Fora as asfaltadas, fora, né, os trechos que a gente e as reconstruções que a gente teve que fazer. Então as pessoas dizem, só unidade de saúde eu já estou com 6 programadas, 3 já licitadas, esperando só a ordem de início, 3 em licitação, ainda estou com mais 2 que eu consegui incluir no PAC, né, para fazer unidade de saúde. Então agora é por causa de eleição que eu vou fazer isso ou por causa de oportunidade, que eu consegui o dinheiro com o Estado. Agora isso é fazer consegui agora. O dinheiro com a União agora, ainda não veio, mas acredito que vem, e o nosso recurso próprio que a gente estava com ele retido. As pessoas sabem que eu tinha 29 milhões de reais que eu deixei de receber do governo do Estado, que agora que ele está vindo aos poucos, esse dinheiro nós estamos usando para isso. Então, assim, eu deixo claro, eu não faço obra eleitoreira, eu faço obra que a cidade precisa. E fiz o tempo todo. O senhor fez desde quando o senhor assumiu a prefeitura? Sem dúvida nenhuma. Aquela ali do Bahamas Mix, ali, aquela obra ali, ela ficou 1 ano esperando recurso também. Por quê? Porque eu tinha o dinheiro, né? Tinha o recurso para liberar, e pedi um aumento, porque aumentou muito o custo por causa da pandemia, né? E o governo federal me demorou 1 ano para liberar o recurso. Quando liberou, fizemos. Está lá, está lá a calçada. A gente fala aqui, né? A gente está no papo aqui, talvez a população, até a gente quer passar para o povo o que é o dia a dia de uma prefeitura. A gente esperando, né, cair o recurso, não caiu o recurso ainda, a licitação. Você só pode fazer coisa do jeito que você quiser quando está em estado de calamidade. E né? olhe lá, e olhe lá. Qualquer obra também. Então, não, assim, né? Você tem que licitar, tem que seguir regras, tem que esperar o prazo que a pessoa possa reclamar. Né? Sim, as então, empresas assim, disputam, desse jeito. Né? Eu não entendi a pergunta aqui, mas a Norma Dorigueto, ela falou que está transbordando, é muito dinheiro que foi doado para a Praça de Esportes e para a Liga dos Operários. Foi o que ela falou. Transbordando? Transbordando, está com muito dinheiro. Sim, Você sabe que a Praça de Esportes é da Prefeitura? Ela falou que está transbordando, foi muito dinheiro. Muito dinheiro. Bom, eu acho que não tem noção do que é dinheiro. Na realidade, o que acontece? Aquela quadra, aquele ginásio que tem lá, as pessoas não sabem, tudo aquilo pertence à prefeitura, é propriedade da prefeitura. O Clube Praça de Esporte utiliza aquela área através de um convênio antigo com o Estado, que quando nós recebemos a doação, fomos obrigados, entre aspas, né, a reconhecer aquele convênio e continua até hoje. Só que ali nós precisamos de melhorar aquele ginásio. Nós vamos ter aqui os jogos estudantis, nós vamos ter que fazer isso aí. E outra coisa, não tem nada a ver uma coisa, recurso de esporte com recurso de obra. Tá, não tem nada a ver. Eu entendi, assim, eu sei, né, mas eu queria passar o que ela está falando aqui, né? Falando que está transbordando dinheiro. Isso é mentira. Né? Na realidade, assim, se fosse muito dinheiro mesmo, a gente estaria preocupado. Né? Nessa questão que eu falou que é muito dinheiro... São recursos diferentes. Sabe? Eu queria pedir, saber a opinião do senhor. Uma coisa já teve até essa discussão e rapidinho eles acabaram com ela. O que o senhor acha, tipo, dos royalties que vem do minério, vem lá do pré-sal? E eu tenho opinião que aquilo tudo é da União e que deveria ser distribuído a todos os municípios do Brasil. Ou de forma proporcional. Eu sei que não são. Mas assim, já teve essa discussão, mas eles não abrem mão. Aí fica o município lá transbordando dinheiro, igual ela falou aqui, e certos municípios com dificuldade. A maioria com dificuldade, a grande maioria. Então, por isso que eu sou municipalista, sabe por quê, doutor? A gente que eu recomendo a essas pessoas que têm essa preocupação, estou vendo que ela está preocupada, eu recomendo o seguinte, que entre no site do Tribunal de Contas do Estado, ou qualquer, na Fundação Getúlio Vargas, e olhe lá, quanto o bar recebe por habitante, tem que fazer quanto por habitante. Não adianta falar que o bar recebe 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões.
por habitante. Você tem que E dar quanto saúde, uma cidade, educação. e quanto uma, eu tenho que gastar 25%, tem que gastar, ninguém gasta 15% com saúde. Pode gastar mais. no máximo 51% com pessoal, contratação de Sim, pessoal. isso. Então assim, mas esses valores eles são fixos, você não tem jeito de não gastar. Sim. Então muitas vezes o que falta de recursos a gente tem que suplementar com convênios, com obras. Justamente. Eu tenho bons convênios com o Estado, né? A gente trabalha exatamente em cima disso. E as pessoas não têm outra confusão que fazem. Recursos da educação é da educação, da saúde é da saúde, da cultura é da cultura, do esporte é do esporte. As coisas não se confundem. Você não tira recurso de uma área e passa para outra. Lógico, né? lógico. Mas não importa. O que importa é o seguinte: o bar é carente de recursos, apesar das pessoas não saberem disso. De emendas. De tudo. De emenda nem se fala. Emenda nem se fala. Mas é também do recurso natural, normal. Se o bar souber votar. Estou falando assim para deputado, não estou falando de deputado A ou B. Se o bar soubesse votar para deputado, essa cidade ia ser. Não sei, ia receber. Nós já tivemos, sabe? Não é bem assim, não. Mas eu acho o seguinte: precisa ter mas um trabalho. Saber votar. Precisa né? ter um saber trabalho melhor. Um compromisso, a gente até consegue. né? Eu tenho muitos deputados que nos apoiam, eu não posso falar mal disso, mas não. Tem um compromisso. Mas primeiro eles atendem a região deles. Lógico. Que é lógico também. É lógico, né? Mas é isso. Ô, doutor, queria fazer uma pergunta. Tá? Uma pergunta assim, rápida então para o senhor. Aqui era Beira-Rio. Teria, tipo assim, uma possibilidade, não sei, tô falando uma questão de um sonho aqui, de fazer uma barragem que seja lá na Miragaia, para, né, que não venha essa água mais dessa forma. E a possibilidade da Beira-Rio, em vez de ficar o rio exposto, né, aquele rio que não serve para nada, ser dragado ali, alguma coisa manilhado, fazendo no meio assim uns quiosques com impossível. Isso a lei não permite isso mais não, sabe? O que fizeram em Belo Horizonte, no Arrudas ali, hoje se eu fizer isso aqui, isso vira crime ambiental, né? Entendi. Não é bem assim não. Não, por isso eu queria saber não pode, a questão. Não pode. A questão das barragens, é bom dizer isso também, as pessoas às vezes não sabem. Nós fizemos aqui um trabalho de levantamento de todas as nossas dificuldades de redes pluviais. Né? Fizemos um trabalho que durou mais de 6 anos, terminou agora, deve estar pagando a última parcela agora, para levantar quais seriam as necessidades e inclusive de barragens. Quando saiu o PAC Seleções, eu apresentei, para não apresentar muito, que eram 5 barragens, eu apresentei 3 barragens. Sabe qual é o custo dessas barragens? 90 milhões de reais. Eu não tenho condições de executar isso pelo município. Infelizmente, lógico que de alguma forma isso não foi aprovado, mas está lá. Qualquer um pode acessar isso aí. Mas também não é panaceia. Você vê o que aconteceu em Porto Alegre. Tem 14 barragens. Todas foram ultrapassadas pelo volume de água. Passou numa, passou noutra, passou noutra. Entendeu? Então, assim, mas resolveria 70%, 80% dos problemas. Então, nós teríamos, em vez de ter enchente a cada 10 anos, ou a cada 3, 4 enchentes em 10 anos, você teria uma a cada 50 anos. Já melhoraria bastante. Mas, para fazer isso, só para fazer essa parte são 90 milhões de reais. Então, não é recurso para a Prefeitura de Ubá fazer. Precisa da União, precisa do governo federal. Mas é uma solução. Fiz muitas barraginhas. Tem ainda muitas. Isso ajuda bastante. Sabe? Mas, enfim, é um futuro de Ubá, vai ter que ser feito isso aí. Esses projetos, nós não vamos desistir deles, não. Eu vou continuar colocando isso aí, mesmo quem estiver na Prefeitura pode utilizar os nossos projetos para tentar buscar esses recursos amanhã ou depois. Perfeito, eu sei da sua prece e tal. Estou com uma reunião. Não, eu sei, mas eu só queria só fazer uma última pergunta para o senhor. O que a gente vê isso tudo que o senhor fez pela cidade e tal, lógico, tem um buraco ali, tem um negócio para fazer, tem outras coisas, mas o senhor passou por bastante coisa, igual a gente já comentou aqui o programa inteiro. Mas eu queria perguntar o que o senhor pensa sobre a sua oposição, a oposição ao senhor, que grita para o lado que o doutor Edson é isso, é aquilo, deixou de fazer isso, é muito ruim nisso aqui, não faz essa parte. O que o senhor acha dessa oposição ao senhor hoje? Eu acho que, primeiro, muitos do que falam não têm nenhuma experiência administrativa, nunca dirigiram, às vezes, nem uma empresa, pequena empresa. Isso é normal.
A pessoa às vezes entende que administrar uma cidade é coisa simples, é coisa rotineira, né? Uhum. O bar é o maior empregador de toda a região. Então você tem que começar administrando um grande número de pessoas. Não é porque eu quero ter muitas pessoas, é porque a exigência administrativa, a burocracia de uma prefeitura, ela exige muitas pessoas. Então, assim, você já começa por aí. Você tem uma responsabilidade direta com os seus servidores e com a família deles. Certo. Nunca atrasei um dia sequer pagamentos, mesmo na época que eu não recebi dinheiro do governo do Estado. Nunca deixei de pagar o 13º salário dos servidores em julho e dezembro. Nunca, sempre, julho e dezembro, metade, julho e metade. E nunca deixei faltar recurso para nenhum fornecedor. Quer dizer, não é só o funcionário, não. O terceirizado, né, as empresas fornecedoras, nunca deixar de receber. Pode atrasar aqui ou ali por uma questão de atraso de recurso, mas nada, nunca deixou de pagar a ninguém. Eu acho que isso é que é administrar também. Então, mas é assim, né? E qual o recado que o senhor deixa, Sim, tipo assim, para a sua oposição, queira, né, tá querendo administrar uma cidade como o Bar? Eu acho que cada um que possa ter essa experiência que eu tive, né, não só como prefeito, mas também quase 8 anos também como secretário, é conhecer a realidade da cidade. Então, mas ser prefeito... As pessoas têm que conhecer a realidade. Mas ser prefeito, né? não é brincadeira. Não, é 4 anos e não existe formação para prefeito, não. Eu vou estudar para prefeito. Não, você tem que aprender na prática, você tem que aprender no dia a dia, você tem que ver o sofrimento que é. Você chegar no dia 28, 29, você tem todos os recursos para pôr na conta do servidor. Isso a pessoa tem que saber. Então não adianta eu querer fazer obra doidada e não pagar direito. Na época da pandemia, muitas prefeituras atrasaram o pagamento. Nós não atrasamos. Nós enchemos também não. Né? Não. Na época que nós não recebemos o recurso do governo do Estado, um ano inteiro. E as pessoas não gostam que eu falo isso. Eu pagava PVA, ele ficava com a parte do PVA nossa, ele reteve a parte do PVA nossa. Enfim, o que acontece? Eu não deixei atrasar, mas para isso você tem que tirar, às vezes, vou fazer uma obra bonita. Não faz a obra, paga o seu servidor primeiro, paga o seu fornecedor primeiro. Que precisa. Agora, o pessoal muito tapa-buraco. Tapa-buraco é uma rotina. Eu estou com 3 equipes diariamente tampando buraco, mas na época de chuva aumenta muito. Né? Agora, na seca, eu diria para você que até o dia 30 agora não vai ter onde eles reclamarem, mas é normal. Hoje nós temos equipes de caça-buraco, né? Vamos procurar onde tem buraco para falar mal do prefeito, normal. E qual é o problema disso? Qual a dificuldade? A gente tem que assimilar isso. Mas por que a pessoa está usando isso politicamente? Gente, isso faz parte do processo. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Eu não vou ficar lamentando que alguém fala mal de mim, é o direito dele. Se alguém que não gosta de mim... preocupado com isso... Não, se eu preocupar, você me perguntou agora mesmo, como é que você dorme quando acontece um problema desse, como eu tive com a pandemia, tive com as enchentes, tive com problemas de falta de recurso financeiro, como é que você faz para dormir? A gente tem que ter consciência tranquila que está fazendo tudo aquilo que é possível e até um pouco mais, que possível qualquer um faz. Você tem que fazer alguma coisa além do que é possível. Então, assim, cuido muito bem da educação de Ubá, mas eu tenho muito menos dinheiro do que muitas cidades, por habitante, por aluno. Entendi. Não falta merenda, não falta uniforme, não falta material, e as escolas, vê a qualidade das escolas. A gente não faz... Todas estão sendo totalmente transformadas, reformadas. Foi inaugurado daqui a poucos dias mais 2 salas lá no Pires da Luz para aumentar a capacidade da creche. Foi inaugurada dentro de alguns meses a creche lá do bairro Palmeiras, né, que antes funcionava num galpão, hoje está lá no Caíque, mas nós vamos fazer a creche nova. Estou fazendo uma creche, uma escola na Agrocéus, que eles nunca pensaram em ter com ginásio poliesportivo. Né? Mas isso aí, a prefeitura tem o dinheiro? Tem, que é o dinheiro da prefeitura. Está transbordando dinheiro. Está transbordando, mas está lá na educação. Estou fazendo as 2 melhores escolas de toda a região, ali na ABB. Uma está quase pronta, que é o CAEE, uma escola especial, especializada para tratar crianças que têm alguma dificuldade de autismo, de fala, de audição. Bacana, porque o autismo já é por lei. Tem um aluno autista. Mas vê lá a nossa escola, como escola, é que funciona. Tem que ter uma professora. Já é ótima. Tem uma professora especializada. Já é ótima. Aí a pessoa fala, mas tinha que ter mais. Se eu tivesse dinheiro, eu teria mais professores. Não tenho, não adianta querer falar, não adianta. Mas, na realidade, estão construindo 2 belas escolas, com ginásio poliesportivo, com auditório. E
a pendência também já está aprovado, pré-aprovado, vindo o recurso, mais uma creche ali naquele mesmo terreno, que a gente adquiriu com recurso próprio da prefeitura. Transbordou dinheiro mesmo, que ali é caro, são 16 mil metros quadrados, mas eu consegui comprar aquele terreno, né, para poder montar 3 escolas que eu vou montar ali, 3, né? Deixar de pagar aluguel e deixar de ter uma estrutura que não é adequada para os alunos e para os professores. Vai ficar, né, para sempre. Para sempre. A gente tem que pensar no futuro. Eu não trabalho pensando no amanhã, não. Eu tenho que trabalhar pensando em 30 anos, 20 anos, 40 anos para frente, né? Além disso, as unidades de saúde próprias que a gente está construindo, vai começar a construir agora, talvez não dê para entregar todas, mas elas vão ficar com recurso em conta para poder terminar. Aí que é importante. Entendeu? Né? Eu não vou deixar nada para ninguém trazer problema para nenhum prefeito que for eleito amanhã ou depois. Então, assim, agora a crítica isso é normal. Eu não vou ficar discutindo se o fulano falou isso, se Você vai deixar de trabalhar pensando nisso. Você vê se algum dia eu fico falando mal de algum vereador. Você já viu falar mal de algum vereador? Que eu saiba, não. Não falo. Ele está fazendo o trabalho dele. Se você está fazendo bem ou mal, é o problema dele. Né? Agora, se ele afetar a cidade de alguma forma, eu tiver que tomar alguma medida, é diferente. Né? Mas enquanto for o papel dele de político, ele pode fazer o que quiser. A forma que ele usa para... Né, é como os pré-candidatos. Os pré-candidatos, eles acham o seguinte, é muito fácil administrar uma cidade. Olha quais deles têm, no mínimo, um conhecimento real do que é administrar uma cidade do tamanho de Ubá. Muitos pode ser sucesso, pode ter. Não, você não pode avaliar as pessoas antes da hora, sabe, Fabrício? Você tem que avaliar durante. Isso, mas eu só sei que eu posso falar que escolher errado um candidato, a gente sofre 4 anos. Isso é um problema, né? A gente passa por isso, já passamos por isso. Você sabe, você tem história lá, eu conheço bem a história de você, mas não é isso não. A dificuldade que a gente tem, muitas vezes, é que parte da população acredita que existe isso, tem um salvador. Tem dinheiro demais, vem dinheiro para exposição, é muito dinheiro. Sim, tô falando umas coisas que eu escuto. Vem dinheiro só para exposição, específico. Tem 1,5 milhão para exposição no Divinésia. Eu estou falando do jeito que eu sei, que eu escuto tudo. Mas assim, então assim, eu acho o seguinte, a nossa aí é uma coisa que eu falo muito. A nossa administração é muito transparente. Tudo que a gente tem está no nosso site, o site está transparente. Tudo está lá. Só que olhar. A outra questão, né? Esse mês agora de maio faz a avaliação do quadrimestre passado. Os vereadores têm condições de debater a audiência pública. Né? Vamos lá. Mas a gente sabe, política é assim mesmo. Se você agrada um, você desagrada outro. Você não vai conseguir agradar numa rua toda a população. Você vai lá e faz um asfalto, ele fez um asfalto, mas não fez quebra-mola. É assim. Infelizmente é desse jeito. Os caras estão parando tudo aqui, de um lado e do outro, eu não estou conseguindo sair da minha garagem com o carro. Então deixa sem asfalto, que às vezes não precisa de quebra-mola. Não é assim. O papel do dirigente municipal não é esse, não. Ele tem que fazer o melhor que ele puder. Sim. Se vai agradar todo mundo, não é o nosso papel. Eu não tenho que agradar todo mundo. Está perguntando aqui, só para terminar aqui, para a gente fazer a consideração final, o Robson de Souza está perguntando quanto que é o salário do prefeito de Ubá e de vereador, o senhor sabe? Ele pode entrar no site da prefeitura, que todos eles estão lá no setor de transparência. Eu falo que é um salário que não precisa de roubar. Eu falo isso. Dá para viver muito bem com o salário que o prefeito ganha. Não quer dizer que é muito, é pouco, mas eu falo principalmente isso. Prefeito nenhum que ganha o salário que ganha precisa de dinheiro nenhum. Nada. E o salário está na lei também, né? Está na lei. Não foi votado por mim. Não foi votado por mim. Isso é antigo. Eu nunca deixei aumentar. Desses 8 anos não aumentou nenhuma vez. Né? O que faz é reajuste com a inflação, como todo servidor. Mas tem, também né? pode ser feito porque está na lei. Está cumprindo assim, a lei. Você não pode fazer o que não pode cumprir. É um ótimo salário, falo isso com tranquilidade. Agora, Obrigado, tia Magda. Mas está no site da prefeitura, pode entrar lá hoje, e ver hoje em dia não o que desconta do imposto de renda, o que desconta de INSS. Hoje em dia não tem jeito de esconder. É só ir lá, pôr o nome do prefeito lá no site da transparência, ele acha quanto eu gasto de diária, está tudo lá. Né? Eu vou a Belo Horizonte, eu vou a Brasília, quantas vezes eu fui, pode fazer um comparativo com outros dirigentes de outros municípios também, se quiser. Sim, né? De todas as cidades. Isso é fácil, gente. Isso aí é fácil. Não sei se foi uma pergunta assim, se tem meio
Ah, mas preguiça, é fácil mas tá olhar. bom, é fácil É de fácil olhar, entendeu? Pode olhar e lá outra coisa, vou ser bem franco, a gente não entrou nisso por conta de salário, não, tá? Eu já ganhei muito mais do que isso nas empresas que eu trabalhava. Então, esse não é o problema, não. Eu fui diretor e gerente de grandes empresas ao longo da minha vida, me aposentei pelo INSS. Contou a história do senhor. Então, assim, esse não é. Eu falo não sei muito. se foi uma pergunta meio maliciosa, normal, mas foi assim, uma pergunta tranquila. Se você me perguntar hoje exatamente quanto foi, eu não sei, mas se você olhar lá, no tá lá site específico, quanto você ganha, quanto desconto de imposto de renda, quanto você tem, está tudo lá. Todos os servidores da prefeitura, todos que são. Ou presta serviço, todo mundo. Todos, né? Prefeito, eu queria que mais uns 10 tópicos, no mínimo, aqui para conversar com o senhor. O papo é sempre muito bom, é agradável, né? O papo do senhor aqui, a sua experiência, mas sei que o senhor tem outros compromissos. Sim, a felizmente gente tem compromisso. O papo tá bom, né? A prosa tá boa. Sim. E queria deixar aqui também, para você que queira participar, a gente, igual falamos no início aqui do programa, a gente está aberto a todas as pessoas, né, envolvidas na política, que queiram participar, ser do lado A, lado B, lado C. A gente está aqui para escutar todas as opiniões e debater ideias, como hoje nós debatemos umas ideias legais, né? Igual o senhor falou do MST, eu sou contrário. Eu não sou a favor, então, nem contra, eu acho que eu conheço a realidade, eu conheço bem a realidade. Você conhece melhor que eu, isso. Então, quem quiser, diretor, só trocar a tela, pode entrar em contato nesse número aqui, fale com a nossa produção, 999-61-3039, e deixa marcado aqui, a gente vai bater um papo legal aqui. É a mesma coisa eu digo, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa não ter respondido, também, se pode você encaminhar, manda, eu passo para você, que sem problema nenhum, viu? Então, primeiramente, agradecer ao senhor pela sua presença, pela sua prontidão, e foi um papo, igual eu falei, muito salutar. É sempre muito bom conversar com o senhor, que me engrandece mais e eu vou ganhando mais conhecimento. Sim. Te agradecer a presença e que o senhor possa voltar mais vezes. Com certeza, a gente sempre terá essa oportunidade, fico à disposição, agradecer, né, a paciência das pessoas que nos ouviram. É lógico que existe muita polêmica, existe sempre alguém que pensa diferente da gente, é natural, eu nunca vou criticar quem pensa diferente de mim, é a coisa mais natural que tem. O que a gente às vezes não aceita são críticas desonestas, né? Mentiras, ofensas. Ou críticas que você já sabe que está criticando para querer te ferir. Também essa parte política, mas isso aí também é normal, não me atrapalha não. Agora, como eu disse, a prefeitura é totalmente transparente. Para você ter ideia, hoje nem papel a gente não usa mais, é tudo assinatura eletrônica, papel zero, para diminuir despesa, diminuir questões de meio ambiente, tudo isso a gente está trabalhando com isso. A prefeitura igual pode gastar bastante, né? Sim, então hoje todas as nossas assinaturas, eu estou aqui, se eu precisar assinar qualquer documento, eu assino pelo meu celular, entendeu? Você vive a prefeitura 24 horas se quiser. E além disso, eu ainda sou presidente do SAMU, né, que são 147 municípios, são consórcios que atendem. Que Divinésia faz parte. Sim, Divinésia, toda a zona da mata, né? Quer dizer, eu tenho que dividir, às vezes, o meu tempo também de assistência ao SAMU, de fazer as assinaturas, e o SAMU é das prefeituras, então algum prefeito tem que cuidar dela. E coube para mim nos últimos 4 anos, eu fui do Conselho Fiscal da outra gestão e agora, nos últimos 4 anos, sou presidente desse SAMU. É mais uma atividade que a gente presta, uma atividade de grande valia para a população. Então, agradeço a cada um, agradeço a você. Eu que te agradeço. Né? A gente sempre é muito bem recebido aqui, eu posso ter certeza que sempre que for convidado, eu tiver oportunidade, eu estarei aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme. Então a gente vai ficando por aqui. A gente queria conversar mais com o prefeito, mas infelizmente o tempo não... Os compromissos dele não deu certo, mas a gente vai ter novas oportunidades para bater um papo legal. Sem dúvida nenhuma, Fabrício. E obrigado a todos aí que nos assistiram. Esse é o primeiro, né, programa do Papo Politicast. Tomara que esse programa chegue aonde tem que chegar. Produza frutos. Que chega onde tem que chegar, que é elucidar a cabeça do eleitor cada vez mais, que possa votar com consciência e saber realmente o que ele está cobrando, o que ele não está cobrando. Sem dúvida. Sem jogar palavras ao vento.
Então tá, tchauzinho para vocês e até a próxima.